Olá, alunos! Vamos começar a aula de hoje, módulo 1, capítulo 1 do Trilhas. Também utilizaremos a produção textual. Vamos começar lendo a lenda do Irapuru. Em uma tribo no interior da floresta amazônica, havia um jovem indígena que tocava flauta de forma magnífica. Diversas indígenas da tribo sonhavam em se casar com o jovem e talentoso flautista, também conhecido por Catuboré, que significava a flauta mágica. Mas a escolhida por Catuboré foi Mainá, com quem iria se casar na primavera, quando as flores desabrochariam e encheriam a floresta de belas cores. Alguns dias antes do casamento, Catuboré saiu para pescar em um lago que ficava bem longe de sua aldeia. E para a preocupação de Mainá e do resto da tribo, o jovem não voltou ao final do dia. Todos na aldeia passaram a noite apreensivos, perguntando-se o que poderia ter acontecido com ele. No outro dia, logo ao amanhecer, a tribo saiu em busca do desaparecido, procurando-o por toda a floresta. Não muito longe do lago em que tinha ido pescar, encontraram Catuboré caído aos pés de uma árvore, já sem vida, após ter sido picado por uma cobra venenosa. A tribo resolveu enterrar o rapaz ali mesmo, embaixo da árvore onde fora encontrado. Todos ficaram muito tristes, pois gostavam muito do rapaz e de sua música. Mas quem mais sofreu foi Mainá, que amava muito Catuboré. Sempre que sentia saudades de Catuboré, Mainá ia até a árvore para chorar. Com o tempo, a alma do jovem sentiu compaixão pelo sofrimento de sua amada, que parecia não diminuir. Foi então que ela pediu a Tupã que o transformasse em uma árvore, para que pudesse cantar para ela e acalmar sua tristeza. Tupã, também apiedado de Mainá, atendeu aos clamores de Catuboré e o transformou no Irapuru, um pequeno pássaro feio de aparência, mas com um belo canto que lembrava a flauta do jovem. E ouvindo o canto do Irapuru, Mainá lembrou-se de seu amado e sua alma se acalmou. Ainda hoje, na floresta amazônica, é possível ouvir o canto do Irapuru. Quando isso ocorre, o coração de todos os outros seres da mata se enche de amor e eles se calam para ouvir a linda melodia do Irapuru, confortando Mainá. Esse texto que nós acabamos de ler é uma lenda. Então aí a gente tem o conceito de lenda. A lenda é uma narrativa relacionada à cultura do povo que a criou, de tradição oral, transmitida ao longo das gerações, que tem como objetivo explicar a origem de determinados elementos da natureza ou de acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. O nosso livro traz 3 questionamentos aí para a gente refletir. Essa lenda explica a origem de que elemento da natureza? O que você imaginou que a lenda fosse contar é semelhante ao que foi narrado? Quais foram suas primeiras impressões sobre a lenda do Irapuru? Então, essas 3 perguntinhas vão ficar aí para vocês se questionarem durante a aula. Agora, a gente vai ler outro textinho sobre a origem das lendas brasileiras, né? Já é um texto mais informativo que vai nos dizer como essas lendas surgiram, de onde elas foram influenciadas. Então vamos ler. Esse texto se encontra na produção textual de vocês, tá bom? Origem das lendas brasileiras. O Brasil é formado por muitos povos, de maneira que as nossas tradições populares tiveram influência dessa miscigenação. O que é miscigenação? É a mistura de vários povos e suas culturas. Vários povos indígenas já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Depois foram trazidos escravos africanos de várias descendências. A imigração de europeus e asiáticos para o Brasil
também contribuiu para a nossa riqueza cultural. Entretanto, nossas lendas tiveram origem predominantemente nos povos indígenas, africanos e portugueses. Conheça a seguir um pouco mais sobre cada tipo de lenda conforme essas origens. Então a gente viu que as nossas lendas elas tiveram influências de várias descendências. Porém, a maioria delas, foi resultado das origens indígenas, africanas e portuguesas. Então, são essas que a gente vai ver a seguir. As de origem indígena. Diversas histórias indígenas permanecem até hoje na memória do povo brasileiro. Essas narrativas foram transmitidas ao longo dos anos pelo contato entre indígenas e homem branco. Muitas lendas foram transmitidas oralmente na língua tupi, falada por nativos brasileiros. Para os indígenas, as lendas eram uma forma de explicar muitos acontecimentos em sua vida, além de ter importância religiosa. Agora vamos ver sobre os portugueses. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles já possuíam sua própria riqueza em contos populares, herdados pelo contato com outros povos, como os mouros, os franceses e os espanhóis. Vários personagens e histórias conhecidas no Brasil são herança portuguesa, como o lobisomem, o Pedro Malas Artes e os contos de fadas. Povos africanos. Com a vinda das pessoas escravizadas, a convivência dos portugueses com os nativos diminuiu. As histórias contadas para as crianças passaram a ser de origem africana e acabaram tornando-se parte da tradição brasileira com o passar do tempo. Além de introduzir as próprias histórias, os africanos também deram novas versões às narrativas de origem portuguesa. Então aí a gente vai ter mais uma lenda, que está no nosso livrinho de produção textual, que a gente vai ler para finalizar essa parte de lendas, Vamos ler a lenda de Jurutaí. Muito tempo atrás, no fundo da floresta amazônica, havia um pássaro chamado Jurutaí. Uma noite, Jurutaí olhou para cima, através do ar quente, e viu a lua. Ela estava completamente redonda. A luz prateada brilhou sobre a face de Jurutaí, como se a lua estivesse se esticando para tocá-lo. E Jurutaí se apaixonou. Jurutaí se apaixonou pela lua e quis ir até onde ela estava. Assim, voou até o topo da árvore mais alta que podia ver, mas a lua ainda estava longe. Ele voou até o cume de uma montanha, mas a lua ainda estava longe. Então ele voou até o céu. Jurutaí bateu as asas, subindo, até o ar ficar rarefeito, mas a lua estava muito longe. O pássaro continuou voando para cima até as asas doerem, os olhos arderem e parecer que cada respiração só enchia seus pulmões de vazio. Queria prosseguir, mas era muito difícil. A força de suas asas chegou ao fim e, de repente, ele começou a cair. Rodopiava através do ar negro e batia as asas céu abaixo. Ele caiu de volta nas folhas úmidas e perfumadas das árvores e se empoleirou ali, piscando ofegante para a lua. Ela estava distante demais para que ele a alcançasse. Assim, tudo que Jurutaí podia fazer era cantar para ela. Ele cantou a mais bela canção que pôde, uma canção cheia de tristeza e amor que se espalhou pela floresta. A lua olhou para baixo, mas não respondeu. E lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Suas lágrimas rolaram pelo chão da floresta, encheram vales e escorreram em direção ao mar. E dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu. Ainda existe um pássaro chamado Jurutaí, que vive na floresta amazônica, hoje em dia. Às vezes, na lua cheia, ele olha para o céu e canta. E ouvi falar
de povos indígenas que acendem fogueiras quando a lua cheia brilha e cantam e dançam para fazer o Jurutaí cantar. Eles sabem que cantar a mais bela canção que se conhece é a melhor maneira de se livrar da tristeza e acreditam que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se cala. Então aí a gente acabou de ler duas lendas, né? A lenda do Irapuru e a lenda de Jurutaí. Para finalizar a aula de hoje, vamos esquematizar aqui, né? O que são as lendas e quais as suas características. As lendas são narrativas fictícias, ou seja, não são reais, criadas pela tradição oral e transmitidas de geração a geração, com o objetivo de explicar de forma simbólica fenômenos naturais, sobrenaturais e históricos que povoam a imaginação das pessoas. As lendas brasileiras têm 3 origens principais: indígena, africana e portuguesa, né? Então aí a gente tem esse esqueminha, né, sobre as lendas. Quais são seus objetivos? Explicar fatos e fenômenos da natureza. O público-alvo, a todos os públicos. Qualquer pessoa que se interesse, né, pode ler essas lendas. E suas características, né? É uma narrativa ficcional, explica a origem de algo e apresenta os elementos da natureza. Aqui nós temos 2 sugestões de leitura, né? O livro Lendas Brasileiras para Jovens, que foi escrito por Luiz da Câmara Cascudo. E também nós temos esse outro livro chamado Contos e Lendas da Amazônia, escrito por Reginaldo Prandi. Então, aí quem tiver interesse em conhecer outras lendas, né, a gente tem essas 2 sugestões de leitura que o nosso livro nos indica. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês me procurem e até a próxima aula.